vaidoso que está. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos, boa noite Sandra, Júlia, reunidas mais uma vez para mais uma noite dos nossos estudos do livro Convite à Vida, de Joana de Ângeles. Hoje Joana nos convida à mediunidade. O espírito Odilon Fernandes, ele diz que mediunidade é processo de maturação psíquica, e alguns a consideram o sexto sentido. É muito interessante essa colocação de Odilon, porque nos faz recordar que Kardec, na questão 11, quando ele pergunta aos espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem a ele, não. Falta-lhe para isso um sentido. Que sentido seria esse? Nós vamos
vamos percebendo que a mediunidade, ela não é uma característica somente de algumas pessoas. Segundo os espíritos, isso na unanimidade, ela é uma faculdade que todos possuem, mas em potências diferentes. E ainda me colocou a pensar essa questão de ser ela um sentido, o sexto sentido. E Odilon afirmar que ela é um processo de maturação psíquica. Se nós pudéssemos passar um filme rápido, dos tempos primitivos até agora, quando eu falo tempos primitivos, é tempos muito primitivos, lá do homem mais primitivo. Não vamos ir no primeiro, não, no Australopithecus, mas vamos lá no Sapiens Sapiens. Nós encontraríamos ainda um corpo físico com algumas limitações. Limitações de gestos, havia uma rudeza nas mãos, nos pés. Certamente aqueles homens primitivos não conseguiriam hoje ser, por exemplo, um instrumentista ou um cirurgião, nem um pintor. Eles não possuíam ainda a tal da sintonia fina, da delicadeza e da firmeza, no sentido de correção para fazer algum movimento. Eram brutos, os movimentos eram brutos. Mas é claro que aquele corpo físico era condizente com o espírito, ainda em desenvolvimento, ainda muito arraigado às questões materiais, ainda imaturo. E aí nós conseguimos perceber que se o tato foi evoluindo nos milênios sem conta, a visão também foi evoluindo, a audição também foi evoluindo, o sentir o gosto também foi evoluindo. E por que não, então, entendermos que também a faculdade mediúnica está em franco desenvolvimento? Assim é. E olha que os espíritos dão a entender no Livro dos Espíritos que não somente este sentido nós precisamos desenvolver, mas que virão outros. E somente quando nós estivermos desapegados da matéria em absoluto, em que nós certamente estaremos em um estágio evolutivo bem mais avançado, é que nós poderemos pensar em sentidos que nos farão compreender a realidade mais profunda da vida, a natureza íntima de Deus. A mediunidade, ela coloca o homem em sintonia com as leis que regem o universo, ampliando a percepção. Porque mediunidade, faculdade mediúnica é sensibilidade. O médium é sempre uma antena sensível. E na medida em que a faculdade mediúnica trata da ampliação das nossas percepções, ela nos possibilita também, sempre, um conhecimento maior de nós mesmos. Um grão de areia, ele reflete a claridade solar, tanto quanto um pedaço de espelho ou a superfície de um lago. No entanto, cada um desses elementos, o grão de areia, o pedaço do espelho e a superfície do lado, elas vão refletir de acordo com a capacidade de absorção da luz. Assim também o médium. Os médiums, ainda segundo o espírito Odilon Fernandes, Odilon Fernandes, espírito, ele nos traz livros muito preciosos sobre a mediunidade,
através do médium Carlos Bacelli. É claro que eu poderia falar aqui de tantos outros autores excelentes que nos trazem informações sobre a mediunidade. André Luiz nos presenteia com conhecimentos muito profundos, sobre os quais nós precisamos nos debruçar ainda por mais algumas décadas, na teoria e na prática. Nós temos outros, Marlene Nobre, que nos fala tanto de mediunidade também. Mas eu não sei se vocês já se aperceberam, né? Eu deixo muito a intuição trabalhar comigo, Cris, quando eu trago para vocês algumas informações nos nossos domingos. E hoje eu tive a intuição de falar sobre alguns conceitos do Odilon, dizendo mais uma vez que André Luiz é um manancial também de informações sobre mediunidade. Mas o espírito Odilon Fernandes, ele diz que os médiums são rastreadores psíquicos da vida fora da matéria. Entre outras palavras, os médiums são antenas que rastreiam dentro de um outro plano que não esse da matéria. São vanguardeiros do progresso espiritual, encarregados de manter acesa a tocha da fé na imortalidade. É muito interessante isso, porque André Luiz vai falar isso também, que muita gente pensa que o médium, ele recebeu uma premiação. Não raro, quando a gente fala do dom da mediunidade, parece algo assim muito bom. Parece assim uma coisa que só é dada, é uma premiação para aqueles muito, muito especiais. Mas tanto André Luiz quanto Odilon, eles são, digamos assim, eles falam a mesma língua nesse quesito, porque eles dizem que, em geral, os médiums são grandes devedores. E eu me paro muito para pensar sobre isso. Eu paro para pensar, perguntando a mim mesma, quem eu seria se eu não tivesse contato com o espiritismo e contato com o grupo mediúnico, com a mediunidade. A mediunidade tem me ensinado muito há mais de uma década. Eu tenho uma personalidade, de certo modo, bastante controladora. Adoro teoria. Gosto de ler e de estudar. E a mediunidade veio trabalhando lentamente como a água que bate na pedra, trabalhando em mim a sensibilidade, trabalhando em mim a confiança. Então, mediunidade para mim fala de confiança, fala de compartilhar tarefas. E ela realça para mim sempre que nós nunca estamos sós. Nós trabalhamos em conjunto. Mesmo se eu não tivesse uma participação em um grupo mediúnico, eu saberia dizer que nós nunca estamos sós. Mas muitas vezes eu não teria a certeza que hoje eu tenho. Mas isso não foi prêmio, não. Eu acho que isso veio para mim como tarefa. Assim como para todos os médiums e todos os somos. Ou seja, todos temos tarefas. Às vezes a gente acha que mediunidade é válida somente aquela muito ostensiva da psicofonia, da psicografia. Mas nós somos médiums o tempo todo. Mediunidade é troca, é intercâmbio. Nós já falamos isso em algumas outras oportunidades, sobre a questão da energia que nós vibramos e da energia que nós assimilamos, porque nós estamos cercados por energias. Energias cósmicas, que é o fluido cósmico universal, o mar onde estamos todos mergulhados, todo o universo, mas energias dos nossos companheiros encarnados e desencarnados. Então, como fazer de conta que isso não existe? É claro que existe. Existe mesmo.
E o aprimoramento, então, dessa sensibilidade que vem caminhando através dos milênios, e eu acredito que vai ainda avançar muito, muito, como todos os nossos sentidos outros, assim como a nossa inteligência evolui, a nossa capacidade de amar, de perdoar, de sermos bondosos evolui, também a nossa capacidade de assimilar a vida fora desse contexto material, para mim é uma realidade. Porque se hoje eu dissesse a vocês que eu só acredito naquilo que eu pego, que eu peso, que tem resistência, eu estaria na contramão da própria ciência. Porque muitos ramos da ciência hoje indicam a realidade diferente dessa realidade concreta que até então a ciência defendia. A própria ciência hoje chega a conclusões de que existe muito mais do que essa matéria densa que a gente conhece. Então, como é que eu vou fazer de conta que essa sensibilidade não existe? Ela existe, e que bom que ela existe. Porque o fato de eu ter consciência da minha sensibilidade, da minha faculdade mediúnica, seja através da intuição, seja porque de vez em quando eu tenho impressões significativas, que às vezes me colocam para pensar, epa, de onde veio isso? De onde veio esse pensamento? Por que eu estou com vontade de fazer isso? Aí eu tive vontade de ir naquele lugar e ali, tá vendo? Eu tinha alguma coisa para fazer ali, eu pude auxiliar alguém. Eu estou crescendo como espírito imortal que nós somos. Então, como dizer que, não, eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu apalpo, naquilo que eu penso. Nas dimensões espirituais, dizem os espíritos, e Odilon, por exemplo, é um deles que diz que nas dimensões superiores tem muita coisa que nos escapa à compreensão. Nós já comentamos alguma coisa sobre isso. Quer dizer, nós temos muitas informações sobre umbral, sobre regiões inferiores, mas sobre a alta espiritualidade nós não temos muito relato, não. E os espíritos, em via de regra, eles nos dizem que é porque é difícil para eles nos trazerem informações de uma realidade absolutamente diferente da nossa. E que eles não têm termos de comparação. Eles não têm nem figuras análogas para que a gente possa compreender muito bem como é que isso flui em altas esferas. Então, Odilon diz que nas altas dimensões espirituais, justamente onde a nossa compreensão ainda não alcança, os seres, os espíritos, são dotados de sentidos dos quais a mediunidade não passa de primitiva manifestação. Olha só. E aí nós vamos lembrar de André Luiz falando o seguinte, que os planos espirituais superiores são o nosso futuro e os planos inferiores são o nosso passado. Na medida em que o médium, quando ele pode tomar contato através do desdobramento com estes planos espirituais diferentes, ele consegue visualizar o passado de atraso, de crueldade, de imaturidade nas regiões inferiores. Ele consegue encontrar um futuro não só tecnologicamente, mas evoluído, mas um futuro de compaixão, de justiça, de igualdade, de amor, passado e futuro. Mediunidade está em trânsito. Nós estamos buscando compreendê-la cada vez mais, porque é caminho sem volta. Mesmo quem não tenha hoje uma faculdade ostensiva, dia virá e que vai ter. Não duvidem. Porque é o caminho. É a maturação. É a nossa busca pelo Pai. E penso eu que para encontrar o Pai, a justiça plena, a verdade absoluta, o amor infinito,
é preciso ter sensibilidade. É preciso que nós sejamos pacientes, humildes, que aprendamos a confiar, porque nunca estamos sós. No meu trabalho, como espírito imortal, eu preciso confiar e eu preciso trocar. Eu cedo, eu recebo. Porque já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Amando que se é amado, perdoando se é perdoado. Então o médium ele acaba tendo esse aprendizado. Talvez por isso Joana de Ângeles venha nos fazer esse convite. Para que nós possamos meditar nas possibilidades mediúnicas que temos. Possibilidade de nos conectarmos a forças existentes, verdadeiramente existentes, que nós não podemos ver, nem pegar, nem pesar. Porque estas forças nos auxiliarão. Vêm auxiliando e nos auxiliarão cada vez mais. Médio, então, é ser sensível, conectar-se com as forças do bem. Porque aqueles que sensíveis se conectam com forças de desequilíbrio vão invariavelmente vivenciar relações obsessivas. Há uma linha demarcada sobre isso. Que nós nos conscientizemos, então, que detentores desta sensibilidade, maior grau ou menor grau, precisamos nos conectar com Deus. Porque mediunidade, segundo a doutrina dos Espíritos, nos liga a Deus. Uma boa noite a todos e agora eu quero ouvir a opinião aí da Júlia. Pode ser que ela vá discordar de mim, mas enfim, vamos ouvir a Júlia agora. Ô, Cris, eu aprendi a dessa hoje com você, viu? Uma porção de coisas que eu não tinha pensado, né? Por isso é que eu acho muito interessante esse modelo que nós temos aqui no domingo, porque esse modelo permite que a gente compartilhe pontos de vistas diferentes, diversos, a partir da experiência e da vivência de cada um de nós, né? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Quando eu vi assim, convite à mediunidade, eu falei, tô lascada. Tô lascada porque se existe uma coisa com a qual eu não tenho praticamente nenhuma, quase nenhuma, em termos de experiência própria, é com mediunidade. Eu nasci numa família espírita. Então, eu convivo, a minha vida inteira eu convivi com relatos a respeito de mediunidade, acompanhava meus pais, as casas espíritas, frequentei a Mocidade Espírita lá no Niterói, no Rio de Janeiro, e comecei a frequentar as casas espíritas, mais ou menos em torno de 20 e poucos anos eu já frequentava as casas espíritas. E uma coisa que hoje eu fico assim refletindo é que nunca fui convidada por nenhum dirigente, nem no Rio, nem aqui, para participar de grupo mediúnico. Nunca frequentei, nunca participei de nenhuma reunião mediúnica numa casa espírita. Já estive assim, assistindo quando era uma reunião pública, havia uma psicofonia ou uma psicografia, né? Já fui a determinadas situações, já vivi experiências, né? Porque o espiritismo mudou muito, isso que Cristiane acabou de dizer é muito verdadeiro, né? O processo evolutivo da humanidade é visível, e o espiritismo também evoluiu muito. Então, há 50 anos atrás, né, por exemplo, tratava-se a mediunidade de uma maneira muito diferente da que é tratada hoje. Mas, como eu
disse para vocês, eu não tenho experiência, não tenho prática, mas sou espírita, né, desde pequenininha. Meu caminho sempre foi, dentro da casa espírita, o caminho da evangelização. Sempre trabalhei com evangelização. Uma coisa interessante, né, foi o que apareceu e eu abracei, tanto lá no Rio como aqui em Varginha. E também já me dediquei a atendimento fraterno, né, sempre assim a participar de palestras quando sou convidada. É um outro caminho. É um caminho mais teórico, é um caminho, né, eu acho que talvez para uma pessoa como eu sou muito racional, eu sou muito cética, eu duvido muito das coisas, né? Aquilo que Cristiane disse que com ela já não acontece mais, comigo ainda acontece. Eu acho que se eu vivesse lá no século XIX, eu seria como o Dini. Eu estaria sempre questionando, né? Porque o Dini fez isso o tempo todo, né? Questionando os eventos espíritas. Mas é uma coisa muito interessante isso, porque o espiritismo, ele é baseado, ele tem dois substratos, digamos assim, né? Dois campos nos quais ele se apoia. Um é a reencarnação. Se você é espírita, você é reencarnacionista, é um princípio, é um fundamento básico. O outro é mediunidade. Não dá para ser espírita, reencarnacionista, sem considerar esta correspondência, esse trânsito de informações entre o plano material dos encarnados e o plano espiritual dos desencarnados. Até porque o próprio espiritismo surgiu por intermédio deste intercâmbio. Então, não há dúvida a respeito disso. Não há dúvida. Mas é algo que gera muita controvérsia, né? Por exemplo, o espiritismo ainda é muito questionado nesses dois pontos, na questão reencarnacionista e mediúnica. É, digamos assim, um aspecto para o qual eu penso que nós espíritas precisamos nos aprofundar, precisamos refletir muito, né? Porque é a base da nossa doutrina. E o que a doutrina espírita traz a respeito de mediunidade? Bom, primeira coisa, lá no livro dos médiuns, Kardec esclarece logo de imediato. Ele diz: mediunidade é uma faculdade, quer dizer, é uma possibilidade inerente ao homem, à espécie humana, né? Então, a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Permite ao homem encarnado, né, a percepção, a comunicação e a influência dos espíritos na sua vida. Porque nós sabemos, existem, né, comunicações, pergunta que Kardec fez a respeito da influência e da presença dos espíritos em nossa vida, à nossa volta, e sabemos que a resposta é de que eles estão sempre presentes, estão sempre influenciando as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Então, a partir dessa definição que Kardec nos dá, de que mediunidade é inerente, é uma faculdade inerente ao ser humano, nós podemos, então, concluir que mediunidade está presente em todo ser humano, não é privilégio de nenhum, como disse muito bem Cristiano. Ninguém é melhor ou melhor por ter ou não ter mediunidade, já que todos a possuem. O que acontece é que, em alguns, esta faculdade está mais, digamos assim, presente, mais abrangente, foi mais desenvolvida do que em outros, né? Porque Kardec diz também que esta faculdade é hereditária. Hereditária no sentido de que vem se desenvolvendo, e Cristiano explicou muito bem isso, né? Vem se desenvolvendo filogeneticamente, quer dizer, por toda a história da humanidade,
essa capacidade, essa faculdade vem se aprimorando e vem se desenvolvendo, né? Agora, esta capacidade, diz também Kardec, que vai depender de um organismo mais ou menos sensitivo. Ou seja, vai depender do estágio evolutivo em que cada um se encontra, para poder alcançar essa sensibilidade de uma maneira mais forte ou mais fraca, né? E aí, Kardec nos apresenta também quais são os tipos de mediunidade, aqueles que ele pôde compilar por intermédio dos seus estudos e das suas observações. Então, nós sabemos que existem médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que produzem fenômenos em relação à matéria, né? Deslocamento, porta que bate, que fecha. É uma mediunidade de fenômenos físicos. É uma mediunidade que impressiona muito, que chama muita atenção. Existe também aquela mediunidade dos sensitivos. Sensitivos, né? Ou intuitivos, impressionáveis. Palhano chama de impressionáveis. É aquela mediunidade, aquela faculdade que algumas pessoas têm de perceber alguma coisa no ambiente, né? De atrair para si, muitas vezes, uma informação. Isso comigo acontece muito, né? Eu acho que se existe assim, algo a desenvolver em mim, é essa mediunidade intuitiva ou sensitiva. Porque quantas vezes, essa semana mesmo, liguei para uma amiga minha, grande amiga, quando ela atende o telefone, ela disse assim, estava pensando em você agora. E eu peguei o telefone, tomei a decisão de ligar para ela naquele impulso. Quer dizer, houve ali, sem sombra de dúvida, eu pensei nela, ela pensou em mim, ou ela talvez tenha me atraído, né? Então, esse tipo de mediunidade sensitiva, né, é também uma forma de mediunidade, não tão aparente, não tão explícita como as outras, né? Mas ela é uma faculdade, essa mediunidade sensitiva, diz Kardec, que ela é fundamental em relação às outras. Depois, nós temos os médios, que são ouvintes ou audientes. São aqueles que recebem as mensagens, digamos assim, que se comunicam por intermédio da palavra falada. Eles ouvem as mensagens, né? Não só sentem, ouvem a voz dos espíritos. Temos também os médiuns falantes ou psicofônicos, são aqueles que, durante uma situação mediúnica, eles falam, né? Eles reproduzem ou eles falam aquilo que os espíritos sopram aos seus ouvidos, né? Por intermédio de uma influência mental, esses espíritos atuam sobre os órgãos do aparelho fonoarticulatório do médium, e o médium, então, pronuncia as palavras que são oriundas da mente do espírito. Nós temos os médiuns videntes, né? São aqueles que conseguem visualizar, perceber algum movimento no ambiente, a presença, né, de algum espírito no ambiente. Nós temos os médicos sonambúlicos, que são aqueles, segundo Kardec, os médicos sonambúlicos são aqueles que entram num transe muito profundo, né, que perdem completamente a consciência daquilo que estão falando ou fazendo no transe mediúnico. Nós temos os médios curadores, é uma situação que eu acho que ninguém pode negar, né? Aquelas pessoas que, mesmo que você não esteja numa situação de uma sessão mediúnica, o que é a imposição das mãos quando a gente recebe o passe na casa espírita? Quem são os passistas, se não médiuns curadores, que transmitem a nós
influências benéficas, curativas. Tudo isso é mediunidade, né? E nós temos os médiuns psicógrafos, como Chico Xavier, por exemplo, né? E tantos outros, que Francisco do Espírito Santo Neto, que recebe o espírito de Hamed, um autor um médium que eu admiro muito, gosto muito do que ele escreve, né? E assim nós temos a descrição de Kardec sobre esses vários tipos de mediunidade. E Kardec também nos diz que a mediunidade, enquanto faculdade, pode ser sempre aprimorada, pode ser sempre desenvolvida, né? Agora, isso vai depender da vontade de cada um, do livre-arbítrio, da oportunidade, né? Como eu disse para vocês no início, eu nunca procurei isso. O meu caminho na casa espírita não me levou à reunião, à sessão mediúnica, à reunião mediúnica. Meu caminho na casa espírita foi outro, completamente diferente, né? Então, não tenho prática para poder falar para vocês a respeito de mediunidade. Só posso falar a respeito, né, dessa percepção que tenho pelos estudos que realizo. Agora, o que eu posso, o que eu aprendi, o que eu concluí, né, a partir dessas vivências na minha família, nas casas espíritas que eu frequentei e que ainda frequento? É que mediunidade, essa faculdade, ela existe para ser posta em serviço do outro, para ser posta em serviço da sociedade, e não em benefício próprio. Todas as vezes, e nós já tivemos vários exemplos disso, né? Todas as vezes que um médium põe a sua mediunidade a serviço próprio, o que acontece é que isso desacredita a doutrina espírita, é péssimo para a doutrina espírita, né? Além de trazer prejuízos imensos para ele mesmo no seu campo moral e espiritual. Porque o que nós aprendemos, o que o Espiritismo nos ensina, é que nada pode ser cobrado, ou nenhum favor pode vir em troca de um trabalho mediúnico. O médium, ele tem esse compromisso, é um compromisso com o outro, é um compromisso com a sociedade, é um compromisso com ele mesmo, exercer essa faculdade para o bem, para o progresso e sem nenhuma vantagem pessoal, né? E aí, o que eu posso trazer também para complementar um pouco, né, o que eu disse e, de alguma maneira, concluir a minha fala? Quando eu estava lendo esse convite, essa página, esse capítulo do livro que nós viemos estudando, Convite à Vida, de Joana de Ângeles, e me detive, né, no convite de hoje, Convite à Mediunidade, o que me chamou a atenção e que ela diz aqui, quando ela vai encerrar o capítulo, ela diz o seguinte, que se você não teve a oportunidade, se você não teve o desejo, se você não conseguiu, seja lá por qualquer motivo, né, ampliar essa faculdade mediúnica em você, ou desenvolver essa capacidade de comunicação mediúnica em você, que você busque, então, esse é o convite também que Joana nos faz, outras formas de atuar no bem. Ou seja, nós espíritas precisamos de ter essa percepção de que nós temos uma gama muito ampla de tarefas, de compromissos que podemos assumir na vida, né? E quem não assumiu essa tarefa, esse compromisso com a mediunidade, de certo que tem oportunidades, porque a vida sempre as oferece, para que possa trabalhar em benefício do próximo. Era isso que eu podia trazer para vocês hoje. E agora eu chamo a minha companheira Sandra, que de certo tem muito mais experiência do que eu para tratar desse assunto. Ai, Júlia, Experiência e competência.
Boa noite, Cris, boa Boa noite, noite. Marina. Boa noite, meus amigos, meus queridos companheiros do domingo. Júlia, eu quero te dizer que eu não estou convencida de que você não tenha uma prática mediúnica muito atuante. Não é porque você não está na mesa mediúnica, assim como eu, mas a Cris, estamos semanalmente na mesa mediúnica, que você não tem uma prática mediúnica atuante. Essa Concordo. intuição sua, essa maneira que você tem de falar, de fazer palestra e de se comunicar, minha filha, tá certo que você tem facilidade, mas você não tem tudo isso, não é certo também, não. Pois é. É disso que eu quero falar um pouquinho hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a mediunidade intuitiva, porque a Cris falou de uma forma muito interessante sobre esse desenvolvimento, né, da mediunidade. A Júlia falou sobre os dons mediúnicos ou as faculdades mediúnicas, e eu queria me deter na mediunidade intuitiva. Por quê? Porque eu quero ressaltar algo que eu acho muito importante, que do ponto de vista da intuição, todos nós somos médiuns, porque médium, como a própria palavra diz, é o medianeiro, é aquele que está entre o plano físico e o plano espiritual, é aquele que está ali, ó, fazendo essa mediação. Então, todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos em sintonia com os espíritos. Sejam espíritos de luz com um grau evolutivo bem superior, mais elevado que o nosso, ou uma evolução mediana, ou uma evolução inferior. Mas nós todos somos médiuns em sintonia com os espíritos, em algum grau, superiores, medianos ou inferiores, tá? Mas o que nós precisamos saber do ponto de vista da intuição é que todos nós somos médiuns. E Kardec pergunta aos espíritos e eles lhes respondem, né? Lá no Livro dos Espíritos, eu acho que é importante a gente dar uma lida nas questões de número 456 a 458. 456, 457 e 458. Ali eles nos dizem que os espíritos nos dirigem e que estamos em constante sintonia com eles. O tempo todo. Nós estamos em sintonia com o plano espiritual. Tá? Ali, os espíritos nos dizem, né, que muitos sensitivos se classificam, né? Que às vezes a gente... O que nós entendemos? O que eu gostaria de dizer? Que às vezes a gente classifica como psicógrafo alguns médiuns que eles têm um fenômeno de clareaudiência, quer dizer, eles ouvem e depois eles relatam. Eu vou tentar me explicar. É muito comum, gente, médiuns que falam e escrevem sobre o impulso de espíritos. O sujeito, no caso médium, né, está ali, apenas externando, expressando aquilo que o espírito está transmitindo a ele. Eu penso, eu acho que é um raciocínio meu. Eu penso que eu estou raciocinando aquilo. Mas tem um espírito ali, gente, que está me soprando, que está ali, ó, me intuindo, me sussurrando aquela ideia, que está me transmitindo. Eu penso que sou eu que estou ali raciocinando, que estou pensando sobre aquilo, mas o espírito está me transmitindo aquela essência, aquele pensamento, tá? E o espírito transmite a essência e o médium depois vai expressar aquilo. E eu acho importante dizer também que
o espírito transmite, às vezes, a mesma essência para vários médiuns, tá? Estou tentando aqui imaginar. Pensem vocês, o mesmo espírito pode se comunicar com vários médicos, com vários médiuns. Por exemplo, vamos imaginar que o doutor Bezerra de Menezes irradie o seu pensamento para 3 médiuns, ou para 4 médiuns, ou para 5 médiuns diferentes. Cada um vai captar, vai redigir, vai registrar aquele pensamento do benfeitor de acordo com o seu patrimônio intelectual. Então, eu vou redigir, eu vou expressar aquele pensamento que eu captei de acordo com aquele patrimônio cultural, com aquele patrimônio linguístico que eu tenho. Mas a ideia, a mensagem é do benfeitor. E fica registrada ali. E não tem problema nenhum. O que importa, gente, é essa transmissão. É esse intercâmbio entre esses 2 mundos, o plano espiritual e o plano físico. Veio a ideia, veio a mensagem, o médium captou e, de acordo com o seu cabedal, de acordo com o seu arcabouço, com o seu patrimônio intelectual, com o seu patrimônio cultural, com o seu patrimônio linguístico, eu vou registrar aquilo que foi sussurrado, aquilo que a mensagem, o pensamento, a ideia do espírito. Então, pode haver diferentes formas de expressão, mas a ideia, o pensamento é o do espírito, não tem problema nenhum, tá? Acontece também, gente, do espírito se entender com o médium durante o sono físico. Às vezes o espírito dialoga com o médium durante o sono físico. E depois, no seu estado de vigília, o médium vai redigir aquilo. Tem um médium que tem muitos livros escritos. É o Cris, me ajuda aí, Cris. Como é que é o nome daquele médium lá do Rio Grande do Sul que tem muitos livros escritos através do desdobramento? Me ajuda, Júlia. É aquele que foi do Evolução dos Mundos. Jamiro, não é o Jamiro? Jamiro, ele tem um livro muito lindo que ele não, é aquele que... Roger, como é que é o sobrenome Roger dele? Bottini. Roger Bottini, lembrei. Mas o Jamiro também tem tem livros assim. O Jamiro eu ainda não li nada dele. É que o Jamiro... Eu já li muita coisa dele sobre o signo de Aquário, que foi um livro que eu li o agora. Jamiro é na linha espírita. O Bottini é espiritualista. Espiritualista, é diferente. É um leque diferente de abordagem. Mas é uma forma de desdobramento. Excelente. Também. Mas excelente, é desdobramento. Então, é essa forma de trabalho. Durante o sono físico, há um desdobramento, o espírito dialoga com o médium e depois, no seu estado de vigília, o médium vai relatar isso. E uma coisa interessante, a minha sintonia mediúnica com a Cris também está muito boa. Por quê? Porque eu escolhi uma passagem do espírito Odilon Fernandes, pensando aqui o que eu ia trazer para vocês. Pensei também no André Luiz, pensei no Kardec, pensei numa série de coisas e trouxe uma passagem do Odilon Fernandes, do livro Transe Mediúnico, né? Da mediunidade de Carlos Bacelli. Ali ele fala o seguinte, gente: nem sempre, no momento do transe, o desencarnado está controlando as faculdades do medianeiro, tá? Pode ser que, mediunizado pelas ideias com que o espírito lhe fecundou anteriormente o psiquismo, o médium se põe a trabalhar com os recursos intelectuais que lhe dizem respeito, com a finalidade de exteriorizar o pensamento do desencarnado, que foi aquilo que eu disse agora há pouco.
E eu confesso para vocês, gente, que isso acontece muito comigo. Eu recebo muitas vezes intuições, muitas ideias, e essas ideias elas me vêm assim muito claras na cabeça. São muito bonitas. E depois eu começo a trabalhar aquela ideia nas minhas aulas, ou numa palestra, ou mesmo no meu consultório, trabalhando ali. Eu lembro de uma ideia, de um conceito, de uma coisa que está com uma clareza muito grande, tá? Então, isso acontece muito comigo. E isso é de uma beleza fantástica. Com todo respeito, gente, mas eu acho que essa coisa da mediunidade intuitiva, ela propicia um crescimento muito grande para o médium. Ele evolui muito, ele trabalha muito, então ele cresce muito, né? Porque a psicografia mecânica, eu acho uma coisa muito sem graça, porque ali quem trabalha é o espírito, quem está trabalhando, quem está atuando é o espírito, não é? E o médium, ele está ali, fornecendo o braço, não é verdade? Numa psicografia mecânica. Mas só na mecânica. Na mecânica. E hoje em dia é pequena, A maior parte hoje, creio eu, dos psicógrafos trabalha muito com intuição. Exatamente, por isso que eu estou falando, porque fina, eu acho que com a fina. evolução, a psicografia intuitiva é a que está fazendo com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Porque a mecânica é muito sem graça. O médium vai lá, cede o braço, e o trabalho que acontece é do espírito. Agora, na intuitiva, como a da Júlia tem, o que acontece é uma parceria. Até parece. Existe um trabalho de dois, né? Do espírito e do medianeiro. Eu acho que a mediunidade, pelas vias da intuição, é o futuro. Porque nós somos chamados a participar, nós estamos sendo... Exatamente, tem uma cresceram, parceria. Está na hora ali, de vocês fazerem. Mas é isso que o Palhano diz. Sim. Que a mediunidade intuitiva, sensitiva, é a base de todos os outros tipos de mediunidade. Exato. Porque Kardec existe fala ali uma parceria do médium e do espírito. Então, tem um crescimento muito grande do médium, não é? Muito grande. Gente, mas o que eu acho que é muito importante, que a gente precisa compreender de tudo isso, é que estudar mediunidade não significa que eu tenho que ir para a mesa mediúnica, não significa que eu tenho que incorporar espírito, nada disso. Educar a nossa mediunidade é educar o ser espiritual que nós somos, gente, para que possamos cada vez mais, pela lei de sintonia, porque semelhante atrai semelhante, é um imã, gente. Semelhante atrai semelhante. Então, pela lei de sintonia, nós estarmos a serviço dos espíritos de luz, em grau de evolução elevado, tá? Os espíritos de luz, espíritos já em graus evolutivos superiores, que são nossos irmãos, que estão a serviços de Jesus. Então, é este o recado que eu trago para vocês. O médium intuitivo, e partindo do princípio que eu falei, que todos nós somos médios intuitivos, né? Devemos trabalhar para a nossa melhoria íntima, para sermos sempre um canal limpo, como diz a Júlia, a serviço do próximo, a serviço da vida, a serviço da evolução do planeta, a serviço da evolução de todos nós. A ideia é essa, mediunidade é serviço, é trabalho. Isso mesmo. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito bom. Muito bom. Foi bom. Boa noite. Todos. Boa noite. Obrigada. Bom descanso para todos nós. Isso. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Marina. Né? Boa noite, Marina. Eu adoro quando ela me fala de menina. Não é igual a gente acredita, né, Ju? Mas eu sou otimista. Como Zaqueu, eu quero subir. Pode lá.
O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor